Todos, peço desculpa, mas venho de longe. Pois, meus amigos, reiterando a desculpa por estes 10 minutos de atraso, uma apresentação que é uma apresentação ainda muito breve e um esboço de apresentação de uma exortação apostólica que é muito considerável, de tamanho, de folhas e de referências, e a que eu só tive acesso ontem à tarde, sendo que, quer ontem à tarde, quer ontem à noite, tive que me ocupar com outras coisas. De maneira que aquilo que eu aqui vou dizer é apenas um esboço de muitas outras coisas que certamente serão ditas nos meios eclesiais e em geral, à sociedade interessada nestes assuntos. Ajuda-me a compreender este texto e a apresentá-lo o facto de eu ter participado nas duas Assembleias Sinodais que são o lastro desta posição pontifícia, ou deste documento pontifício, desta exortação apostólica, que por isso mesmo o Papa chamou exortação apostólica pós-sinodal, ou seja, que vem no seguimento de um sínodo dos bispos sobre esta temática da família. E, muito rapidamente, apenas 2 ou 3 observações. E a primeira é que o tema deste documento, como já foi do sínodo nas suas assembleias, é a família. Embora nós saibamos, enfim, porque isso preocupa muitas pessoas e compreensivelmente, o que tenha sido mais versado pela comunicação social em geral, quer aqui, quer em Itália, quer um pouco por todo o lado, sejam aquelas problemáticas ligadas à situação dos divorciados recasados no que diz respeito aos sacramentos, ou então a atitude em relação às pessoas com tendência homossexual, etc. Essas foram, efetivamente, as temáticas mais ventiladas pela comunicação social, mas devo dizer-vos aquilo que já vos disse, quer quando vim da primeira Assembleia Sinodal, quer quando regressei da segunda, que não foram, nem de perto nem de longe, as que ocuparam mais tempo na reflexão sinodal. A reflexão sinodal e também esta exortação aplica-se, sobretudo, à temática familiar. Claro está, na perspectiva cristã e católica da família, que é essa a sua finalidade. E também é a natureza do assunto, claro está. É um assunto de igreja, tem a ver com os crentes e é uma proposta que se faz a quem quiser também aceitar ou a seguir esta mesma proposta. E quando nós lemos agora a exortação, nos seus vários capítulos, nós encontramos muita matéria de reflexão acerca do lugar da família, quer como primeira vinculação da sociedade, e que hoje, enfim, por variadíssimas razões, tem muita dificuldade em manter-se, e em muitos casos, exatamente assim, com primeira vinculação, escola, de sociabilidade, na relação entre pais, mães, avós, filhos, netos. O Papa insiste até mesmo na família alargada, como uma grande escola de sociedade em geral, que se tornasse mais solidária neste convívio de gerações. Bem, por várias razões, esta realidade familiar, hoje, e mais numas sociedades do que noutras, como também se evidenciou no sínodo, enfim, sofre alguns desafios e até, às vezes, dificuldade em se estabelecer, porque hoje em dia não é muito fácil, por razões de trabalho ou por procura de trabalho, por razões sociais, políticas e até de guerras. Temos em conta o que se passa com milhares e milhares de famílias que têm que sair das suas terras, e por muitas razões, ou sem razões, é difícil enfim, permanecer ou criar-se até esta estabilidade dos vínculos familiares que o Papa insiste muito, e em vários pontos desta exortação, são fundamentais depois para uma sociedade também mais vinculada. Ou seja, a família como escola de sociedade, no fundo é o que o Papa quer dizer com isto, a família como embrião e como escola do que a sociedade deve ser na sua complementaridade e na sua riqueza partilhada entre si, os seus membros, e depois com os outros membros da sociedade. E esta é a grande, digamos, apresentação de fundo da temática familiar. A família é um bem importante para a sociedade e na tradição bíblica em que a Igreja Católica se inclui, ela também tem uma definição específica.
porque, enfim, para quem é crente, biblicamente crente, olha para aqueles textos, para aqueles textos que se referem à criação, o homem e a mulher, que são chamados a serem como um só, e depois aí a origem das famílias, olha para aqueles textos ao longo de todo o Antigo Testamento, como nós dizemos, os cristãos, ou já no Novo Testamento, para o facto da própria revelação de Deus, como nós acreditamos na vida de Jesus Cristo, acontece em contorno familiar. Jesus tem a sua família, vive nessa família até cerca de 30 anos, depois estabelece um outro tipo de familiaridade mais alargada, espiritual, se quisermos, mas também com enormes referências ao ser irmão, ao ser esposo, ao ser mãe, enfim, toda esta envolvência familiar da revelação, como nós cristãos acolhemos, é muito importante, é nuclear. Daí que haja um apelo ao longo de todo o documento para se corresponder ainda melhor da parte da Igreja e dos homens e mulheres de Igreja, dos agentes pastorais em geral, dos pastores em particular, corresponder então a essa importância que a família deve ter. E por isso insistir-se muito mais e dedicarmos ainda mais à preparação das famílias, ao acompanhamento das famílias, a evitar tanto quanto possível as rupturas e, enfim, a recuperar aquilo que possa ser recuperado, nunca esquecendo esse ideal familiar como central para a vida da Igreja e como depois oferta da Igreja à sociedade em geral. Portanto, isto perpassa, digamos, todo o documento. Eu não poderei, obviamente, detalhar aqui, tem aqui muitas referências bíblicas, aliás, é um belo compêndio de referências bíblicas acerca da família, tem muitas reflexões, enfim, destes 2000 anos de doutrina cristã sobre a família, sobre quem é quem na Igreja e como é que as diversas vocações, aquilo que nós chamamos de carismas, depois devem colaborar no conjunto e também a favor da família. Enfim, há imensa matéria de reflexão e muito interessante e que vai, certamente, induzir depois muita aplicação pastoral. Temos aqui muito trabalho agora para as nossas dioceses levarem isto por diante. Em relação, concretamente, àqueles pontos que eu referi, que foram mais mediatizados, nada melhor do que ler com cuidado o capítulo inteiro que se refere expressamente a esta temática das rupturas conjugais e da maneira de as encarar, que é o capítulo 8º. E onde vêm esses verbos que, e justamente, a comunicação social já tem evidenciado, o acompanhar, o discernir, o integrar, é o capítulo 8º. E devo-vos dizer que o Papa, em termos de decisão, não quer, é ele que não quer, expressamente não quer, adiantar novidades. Isto vem muito expresso no número que é fácil de decorar, que é o número 300, não é? E o número 300, o Papa diz assim: se se tiver em conta a variedade inumerável de situações concretas, como as que mencionámos antes, que são estas situações de ruptura do vínculo, ou sacramental, se quiserem, é compreensível que se não devia esperar do sínodo ou desta exortação uma nova normativa geral de tipo canónico aplicável a todos os casos. Portanto, ele diz que nem seria de esperar, nem ele vai adiantar. Então, o que é que ele adianta quanto a estes casos? É o que segue. É possível apenas um novo encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares que deveria reconhecer, uma vez que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, as consequências ou efeitos de uma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos. Portanto, o Papa diz, eu não vou adiantar norma nenhuma em relação a estas situações, eu quero é que tenhamos todos ainda mais um outro olhar, um olhar de discernimento, de perceber que as situações não são iguais, que em termos de responsabilidade também não, e que por isso as pessoas devem ser atendidas na particularidade de cada caso. E é por isso que no que diz respeito à doutrina propriamente dita, à normatividade, o número anterior, que é de alguma maneira o mais indicativo, não tem aqui novidade nenhuma em relação àquilo que quer João Paulo II na Familiaris Consortio, quer Bento XVI na Sacramentum Caritatis, nos dizem
acerca da situação eclesial dos divorciados recasados. Eu limito-me a ler, mas isto é praticamente o que está nesses documentos que eu já citei atrás, de João Paulo II e de Bento XVI. Isto vem no número 299 e o Papa Francisco agora escreve: acolho as considerações de muitos padres sinodais que quiseram afirmar, entre aspas, que os batizados que se divorciaram e voltaram a casar civilmente devem ser mais integrados na comunidade cristã sob as diferentes formas possíveis, evitando toda a ocasião de escândalo. A lógica da integração é a chave do seu acompanhamento pastoral para saberem que não só pertencem ao corpo de Cristo, que é a Igreja, mas podem também ser disso mesmo uma experiência feliz e fecunda. E o que vem a seguir ainda é mais esclarecedor, quer pelo que diz, quer pelo que não diz, e que eu a seguir indicarei. São batizados, são irmãos e irmãs, o Espírito Santo derrama neles dons e carismas para o bem de todos, a sua participação pode exprimir-se em diferentes serviços eclesiais, sendo necessário, por isso, discernir quais as diferentes formas de exclusão atualmente praticadas em âmbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional que possam ser superadas. Mas reparemos que na lista falta uma palavra, que é sacramental. Portanto, repararmos em relação a esses casos e analisando caso a caso e a responsabilidade de cada um, quais são estas formas de exclusão atualmente praticadas no âmbito litúrgico? Pode acontecer que em alguma comunidade uma pessoa nesta situação não seja convidada, por exemplo, para pertencer ao coro, ao grupo coral ou para fazer leituras. No campo pastoral, portanto, no que diz respeito à ação prática da Igreja. No campo educativo, e aqui pode haver algum prolongamento em relação à catequese, ou institucional, possam ser superadas. Mas a pergunta que se fazia era de tipo sacramental. E o Papa não inclui aqui na matéria, a observar como superação, esta palavra. E por isso é que eu digo que este texto é tão importante pelo que diz como pelo que não diz. Por isso é que ele não quer fazer aqui propriamente inovação, como a seguir refere. E depois o mais importante é, não só não devem sentir-se excomungados, mas podem viver e maturar, amadurecer, como membros vivos da Igreja, etc, etc, etc. Ou seja, visto no seu todo o que é que este documento do Papa nos diz, e para terminar esta apresentação, como digo, um esboço da apresentação, porque isto tem que ser muito mais lido e relido, não é? Nas 3 ou 4 horas que eu consegui dedicar a uma primeira leitura de um documento tão extenso que a coisa se resolve. Mas o que é que eu acentuaria? Em primeiro lugar, a verificação e a insistência da centralidade da família, do núcleo familiar, na sociedade em geral, como base da vinculação de uma sociedade que o seja, ou seja, do mundo acompanhado, que é o que a palavra sócio quer dizer. Depois, dentro da tradição bíblica e católica, que é do Papa e que é a nossa, e que foi do Sínodo dos Bispos, salientar que o batismo nos põe numa comunidade de batizados que não se rompe, embora a vida sacramental, essa sim possa ser interrompida. Concretamente, quando aconteceu no que diz respeito ao vínculo matrimonial. Mas isso não significa que a pessoa ficasse fora da Igreja como batizada que é. E, portanto, ela há pertença e cidadania completa. E que deve ver-se, em cada caso, agora na ordem prática, já não apenas do acompanhamento espiritual, aquilo que na vida da Igreja possa ser, conforme os casos e com a responsabilidade de cada um, atribuído a pessoas também nestas situações. Além disto, há um outro ponto, que esse já foi tratado e está a ser agora aplicado nas nossas dioceses, que é a verificação da validade do vínculo. Ou seja, as pessoas realmente estão casadas, em termos sacramentais, tiveram condições para celebrarem esse sacramento, como aparentemente, e até ver, mesmo celebraram. Esse é outro aspecto. No fundo, o que o Papa Francisco quer é que, não digo independentemente, mas para além do seu percurso humano e eclesial como batizado, percurso de continuidade de vida sacramental ou de ruptura sacramental, no caso do vínculo matrimonial abandonado. São pessoas que têm na Igreja uma cidadania plena e na Igreja devem, enfim, contribuir com tudo aquilo que o Espírito de Deus não deixa de lhes proporcionar, e por isso se fala aqui em carismas,
para o conjunto, não só da Igreja, mas também da sociedade. Portanto, é dentro destas linhas de força que o documento se move, na minha opinião, com uma muito maior insistência para uma atitude que, objetivamente, sendo o que é e o que deve ser, porque as coisas, até ver, são o que são, basicamente as coisas referem-se a pessoas. E essas pessoas têm que ser consideradas em primeiríssimo lugar. E acompanhadas sempre e continuando um caminho que Deus não desiste de fazer com todas e com cada uma. Esta é uma primeira leitura que, como digo, pode dar aso a releituras também da minha parte, porque obviamente que isto é um documento de trabalho agora para nós todos, não é? E que acho condizente com aquilo que foi a minha experiência sinodal, do muito que lá ouvi, que não soou tudo com o mesmo som e com o mesmo tom, mas que eu vos transmiti desta maneira. E agora estou ao vosso dispor para tudo aquilo que queiram perguntar e eu saiba responder. Não sei se posso colocar uma questão. O Cardeal Patriarca frisou a questão do aspecto sacramental, não sei lá, mas quando se fala na questão de os fiados não serem excomulgados, não se dá também a remeter para o aspecto sacramental que deriva da origem da palavra, da comunhão, poderem participar na comunhão. Esse não é um aspecto, não é uma questão que surge frequentemente quando se aborda o que pode ou não um divorciado fazer dentro do seio da Igreja. O ponto é que a vida sacramental deve ser tomada como um todo. Aquilo que nós chamamos de vida sacramental, uma palavra que tem o seu curso na Igreja Latina desde o final do século II, princípio do século III, e que os orientais chamam mistério, significa o quê? Significa a participação na vida de Cristo. Ou seja, os cristãos são aqueles homens e mulheres que, dados os 1000 anos para cá, acreditam que a vida de Jesus Cristo não acabou no ano de 30 e poucos em Jerusalém numa cruz. Continua. E pode ser partilhada, pode ser participada no conjunto da vida e em momentos sacramentais também. Agora, isto é um todo, trata-se da vida de Cristo. Nessa vida de Cristo, acreditam os cristãos, participa-se basicamente pelo batismo, mas que depois se vai atualizando em diversos sacramentos ou momentos sacramentais, palavra latina que também significa juramento, compromisso, ao longo da existência de cada um. E estes têm que bater certo uns com os outros, ou seja, se eu estou vinculado a uma determinada senhora por um vínculo sacramental matrimonial, se eu estou em ruptura com essa vinculação, eu não posso estar em conjugação depois pelo sacramento da reconciliação, que estaria tudo certo, não é? E depois pela comunhão que o manifestaria e aprofundaria. Portanto, há aqui um conjunto sacramental que deve ser visto exatamente assim, portanto, como um conjunto, como uma vida em Cristo. É até muito interessante verificar que nos textos mais antigos do chamado Novo Testamento, concretamente em algumas cartas de Paulo, ele fala de viver em Cristo. É uma expressão que ele utiliza e que significa isto mesmo. Portanto, a vida sacramental é um todo. E por isso os diversos aspectos dessa vida sacramental são correlacionados. Aliás, o Papa diz aqui outras coisas importantes, aludindo a essa mesma carta aos Coríntios, em que Paulo diz que antes de se abeirar aquilo que nós chamamos o sacramento, ele diz o corpo do Senhor, cada um examine-se e veja se está em condições de o fazer para não o receber indevidamente. O Santo Padre aqui lembra que Paulo aí se refere imediatamente a situações de injustiça intolerável, ou seja, que se eu não vivo numa situação de justiça com os outros membros da comunidade, eu não vou abeirar do sacramento que manifesta a nossa comunhão, pois eu não estou em comunhão, primeiro tenho que me reconciliar, tenho que reparar isso. Em relação ao vínculo sacramental, é de alguma maneira idêntico, embora aí seja uma atitude mais permanente, né? Se a pessoa permanece em ruptura. Caso não haja escândalo, caso não haja uma invocada, caso a comunhão de um divorciado não cause escândalo, isso é aceito? Pois, o que é que seria um escândalo? Era numa determinada comunidade, enfim, nós sabemos mais ou menos, mais menos do que mais, a vida dos outros e até não devemos saber de mais, não é? Porque dessas coisas temos que ter discrição e honestidade. Mas, enfim, há situações que são evidentes, de ruptura sacramental e, digamos, até passa a expressão culposa de uma parte ou de outra. E parece que está tudo certo e agora abeira-se da comunhão e isso causaria escândalo, naturalmente causaria escândalo. Outras situações não serão assim, mas o Papa, logo no número a seguir, portanto, no número
o número a seguir, no número 300, ainda lá para o fim, diz: estas atitudes, a fim de prudência, de discernimento cauteloso, são fundamentais para evitar o grave risco de mensagens equivocadas, como a ideia de que algum sacerdote pode conceder rapidamente exceções ou de que há pessoas que podem obter privilégios sacramentais em troca de favores. Não é? Portanto, o Papa também é muito terra a terra, é muito prático, que enfim, o discernimento das diversas situações e que até poderá levar a alguma atitude particular em relação a esta ou àquela pessoa, que seja feita com todas as cautelas para não dar esta ideia, esta má ideia. Dom Manuel, mas ainda continuando nesta questão, mais à frente o Papa refere que, por isso, devido a uma reflexão que já foi feita antes, já não é possível dizer que todos os que estão numa situação chamada irregular estão em pecado mortal. E para além disso, um bocadinho acima também, refere que as consequências das normas não são sempre as mesmas para todos, e acrescenta um lado de rodapé que diz que também não devem ser sempre as mesmas na aplicação da disciplina sacramental. Exatamente. Só que na parte propriamente normativa não temos nada, porque ele não quer adiantar normas nenhumas. E repete os textos que eu referi dos documentos anteriores, João Paulo II e de Bento XVI, e não inclui um adjetivo que alguns esperariam que incluísse nesta lista daquilo que se pode ou não se pode fazer. Os diferentes serviços eclesiais, discernir quais as diferentes formas de exclusão atualmente praticadas no âmbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional possam ser superadas, porque é que ele não inclui sacramental. Mas se não foi pecado mortal, Não misturemos os assuntos, não é? Não misturemos os assuntos, porque não ter pecado mortal é perfeitamente admissível que algumas pessoas não têm responsabilidade nenhuma dessa situação de ruptura e depois até por razões que aqui são invocadas, necessidade de educação dos filhos, precisar de companhia para esse sentido, etc., e termos em atenção esses casos. Mas não nos podemos esquecer que estes atos de comunhão e comunhão sacramental, sobretudo quando são feitos na comunidade, são atos comunitários. E, portanto, até como uma forma de respeito pelo todo e de consideração pelas pessoas, temos que ter essa cautela. O Papa não faz doutrina sobre isso, quer dizer, dá-nos critérios, mantém a doutrina, não é? Depois dá-nos aqui critérios de discernimento. Vamos lá ver até onde é que isto vai. Eu, neste momento, não sei. acho que pode ir eventualmente, em alguns casos, pensados com um discernimento bem feito, com um acompanhamento correto, com as devidas atenuantes e com as devidas reduções dos limites, poderá ir até ao acesso aos sacramentos nesses casos pontuais, não uma norma para toda a gente, mas pontualmente pode ser feito um caminho que poderá eventualmente conduzir. Deixem-me remeter essa pergunta ao Papa. E ele não me responde. Mas ele deixa o critério justo. Ele não me responde. E podia ter dito, se quisesse. Não diz. Com certeza que em termos de conferência episcopal, não é, para as 20 dioceses portuguesas, este documento será objeto de muita reflexão, necessariamente vai ser, não pode deixar de ser. Quer aqui, quer nas outras conferências episcopais do mundo. Eu estou cheio de curiosidade agora para ver a recepção deste documento, não é? Porque, enfim, na vida da Igreja não basta que os pastores se pronunciem, é depois preciso ver qual é a recepção que estes pronunciamentos têm na Igreja. Portanto, eu estou cheio de interesse em verificar agora a continuação daquilo em que já participei durante o Sínodo dos Bispos. De interesse e de abertura franca para aquilo que eu acredito que o Espírito continua a dizer às Igrejas para utilizar esta linguagem. Mas, basicamente, o que isto exige é aquilo em que já se tem insistido, e eu próprio referi quando estive nas duas Assembleias Sinodais, é que isto requer um ordenamento de tipo familiar das comunidades cristãs. Quer dizer, tudo aquilo que diz respeito às famílias, à preparação das famílias, à consolidação das famílias, ao acompanhamento, aqui há muitas indicações, até de todo o tipo, acompanhamento espiritual, acompanhamento psicológico, há aqui uma série de referências ao longo destas muitíssimas páginas. Tudo isso tem que ser incentivado e levado a sério. Quer dizer,
Nós estamos, como sabe, num processo sinodal que vai concluir-se no próximo mês de novembro, fim de novembro, princípio de dezembro. E tem envolvido milhares de pessoas da Diocese de Lisboa há 2 anos a esta parte, em centenas de grupos sinodais, que têm refletido sobre um documento do Papa que é muito paredes meias com este, que é a Evangelii Gaudium. Não é? E tem sido muito interessante a recolha desses subsídios que vêm dos grupos e que certamente serão tidas em conta depois no nosso sínodo, e vão neste sentido, ou seja, do reforço, da atenção às famílias, da importância do papel das famílias, não só na educação dos filhos, mas até em relações de vizinhança em termos cristãos e de missão. Tudo se encaminha nesse sentido. Eu até já adiantei numa homilia recente, agora na Quinta-feira Santa aos Padres, que nós quase podíamos resumir isto a um slogan, não é? A família como critério e a misericórdia como alma. A misericórdia como alma é isto que o Papa aqui diz, olharmos para os outros e para os problemas dos outros e para cada caso, não como juízes externos, mas como pessoas que estão ali em companhia, em disponibilidade, para, enfim, que as coisas corram da melhor maneira. Gabriel, no seio dessa família existem vários membros. Pode acontecer um tio divorciado, uma tia divorciada, uma prima homossexual. Como é que isso depois é gerido em termos de serem todos católicos? Como é que isso pode ser gerido e dizer-se a prima não pode cantar com o coro, ou não pode fazer a leitura no dia do casamento do fulano, ou quando foram a dizer que isso se grava? Como perpassa em todo este documento com a conjugação de 2 alíneas. A primeira é verificar isso mesmo que diz. São situações muito complexas e todas elas têm protagonismo pessoal. Né? E as pessoas merecem-lhes todas respeito. Por um lado. Segunda linha, em termos cristãos, porque é de igreja que estamos a falar, e portanto temos uma mensagem não só a escutar, mas a propor, que é aquela que vem da Bíblia e dos Evangelhos, e basicamente o comportamento de Cristo. Nós também não podemos deixar de dizer que o que temos para propor, e na medida do possível alcançar, e sempre que o pudermos transmitir, é aquilo que a Bíblia em geral e depois Jesus Cristo e o Novo Testamento nos dizem acerca da família. É a proposta da família cristã. Nós não temos, obviamente, a pretensão de falar por todos. Falamos para todos. Os que nos querem ouvir, está claro. Mas não falamos por todos. Sabemos muito bem que a realidade familiar não é em todo o mundo, mesmo entre nós e exclusivamente, nem sei se sobretudo, esta que estamos a propor. Até mesmo para muitos crentes, não é? E católicos, e, enfim, não sei se esta mensagem está assim tão clara, como o Papa relembra aqui, não é? E como encontramos nos textos bíblicos e evangélicos. Portanto, há aqui um imenso trabalho a fazer, mas eu acho que ganharemos todos, não é? Porque, ao menos, sabe-se o que é que temos para propor. E numa base imprescindível, que o Papa reforça do princípio ao fim do documento, que é de respeito pelas pessoas. Mas o respeito pelas pessoas não significa não as interpelarem. Antes de mais, e isso é um ónus para cada um de nós, pelo testemunho, coerente com aquilo que estamos a dizer. Não é? E, por outro lado, enfim, explicando e exemplificando e encontrando outros testemunhos que possam ajudar as pessoas e retomando-os mais à frente conforme pudermos. Não é? Sr. Cardeal, o facto do Papa não ter definido uma norma para ajudar as pessoas conjugais e ter deixado de ficar, portanto, esse texto, de certo modo, responsabiliza mais as comunidades locais. Acredita que esse seria, no fundo, o propósito dele, porque, na verdade, sabe que de continente para continente a interpretação vai ser diferente? Continente para continente e mesmo dentro dos continentes. Certo. Por exemplo, quem esteve no Sínodo percebeu que a sensibilidade, por exemplo, do episcopado alemão não foi a sensibilidade do episcopado polaco, ou não foi... Percebe-se, não é? Mesmo dentro do nosso continente. E se vamos para outros, há questões que uma vez ou outra eram lá abordadas e bispos de outros continentes disseram isso para nós não faz sentido nenhum. Porque nós não temos esse tipo de problemática, pelo menos não temos como vocês dizem que têm, não é? Por um lado. E depois, claro, o Papa tem... acho que tem uma consciência muito clara e muito expressa do que é o seu papel da Igreja, o sucessor de Pedro. O sucessor de Pedro leva àquele papel evangélico que nós ouvimos Cristo a conferir a Pedro, não é? Confirmar os irmãos na fé, mas não é inventar a fé dos irmãos, é confirmá-la. Não é?
Portanto, o Papa não inventa a fé da Igreja, o Papa confirma a fé da Igreja. Tem um carisma, acreditamos nós, tem uma graça própria para o fazer, e por isso, diante de um tema tão complexo, o Papa lembra o que é básico na doutrina, lembra algo que precisa ser sempre recordado, que é a atitude básica de misericórdia, não é? Como ele está sempre, aliás, a expressá-la, por variadíssimas manifestações e em muitas ocasiões, e diz, olha, vamos ver como é que nós conseguimos aplicar isto a uma situação tão complexa, ainda que variada conforme os continentes e mesmo dentro dos próprios continentes. Acho que ele é muito realista neste caso. Mas esse discernimento pastoral deixa-nos ficar algumas dúvidas sobre a capacidade de aplicação depois na prática, porque como ele é tão lato e as situações são tão diversas, pergunta-se sempre se efetivamente os padres estão preparados para ter esse discernimento, porque eles não foram também formados com essa forma de estar. Estão ou não preparados para esse efeito? Eu não sei se alguma vez estamos completamente preparados, dada exatamente essa variedade e complexidade dos casos. Eu não sei se alguma vez estamos... Nós somos sempre surpreendidos, enfim, estamos aqui alguns que somos padres e que atendemos pessoas e que acompanhamos percursos e há sempre matéria nova, não é? E não há dois iguais. Enfim, temos a proposta familiar cristã, que aqui é recordada, reforçamos esta atitude de misericórdia, que é também um respeito ativo pelas pessoas, que nos deve levar a apresentar-lhes aquilo que lhes temos para apresentar sem qualquer espécie de ambiguidade, porque, pronto, isso desperta consciências, não há outra maneira de crescer. Mas é muita responsabilidade. É crescida. Ela já é no dia-a-dia da vida da Igreja, agora talvez seja reforçada. Ela já é. Eu devo dizer, Aura, que eu não percebo exatamente o alcance dessa citação, porque não sei se ela se refere diretamente a este assunto, e eu creio que não, até porque vem noutro capítulo, não é? Essa citação. Ou seja, de que há, enfim, não digo propriamente regras, mas indicações que não serão exatamente as mesmas aqui em Portugal ou na Lituânia ou no México ou no Botsuana, não é isso? Mas, atendendo àquilo que lá ouvia no Sínodo, isso não tinha uma referência direta a este caso. Há sociedades onde, por exemplo, se mantém ainda uma espécie de casamento em duas etapas, não é? Que há um período já de convivência e depois então é que vem a festa. Ouvi lá referir coisas desse género. E foi exatamente em relação a esses aspectos, digamos, mais socioculturais que eu ouvi falar disto, dessa tal variedade de determinações das conferências episcopais, ligado a outro aspecto que aqui vem referido, que é o de aproveitar tudo aquilo que seja, passo o termo, aproveitável para caminhar para a proposta cristã. Mas, como digo, não está aqui muito esclarecido. Não se refere a este aspecto, referia-se mais a certo tipo de vinculações paramatrimoniais ou mesmo matrimoniais que subsistem em certas culturas e em certos povos. Foi em relação a isso que eu me lembro de ter ouvido falar dessas variedades culturais, não concretamente em relação a este ponto. Não é grande novidade porque o Papa aí, concretamente, cita o que o Papa Bento diz no princípio de Deus Caritas Est, que essa é que foi a grande novidade, aquela encíclica do Papa Bento XVI sobre o amor, em que aparece a manifestação erótica desenvolvida, como lá vem desenvolvida, para passar de um sentido egoísta a um sentido oblativo, portanto, um sentido de partilha. O que aqui vem é inspirado, e mesmo mais citado, da Deus Caritas Est. Quando o Papa Bento XVI, enfim, põe de parte uma espécie de espiritualismo vazio, como se nós não fôssemos seres corpóreos, como realmente somos. Isso
Isto aí, mais uma vez, é o retomar matéria desenvolvida, e muito bem desenvolvida nessa primeira parte do Deus Caritas Est, como se lembram, ou lembrarão, quando ela surgiu em 2005, muita gente ficou espantada com que é esta conversa, com que isto foi tratado no texto do magistério. Isso é Bento XVI, isso é um filósofo, Ratzinger. Perdão, deixa eu fazer mais uma questão. Peço desculpa por voltar ao tema inicial. Eu estou para parafrasear o Papa, que não tenho presente a frase exata, mas disse a uma determinada altura que não pode haver uma condenação permanente, eterna, destas famílias, nestas situações. E, portanto, como é que se concilia essa recomendação, não é? Depois com o facto de, na prática, alguns sacramentos, como estou a dizer, terem de ser excluídos? A ideia básica é aquela que eu há bocadinho referi, ou seja, tomar a vida sacramental como um todo. A vida sacramental começa com o batismo, mas em algumas situações tem rupturas permanentes. Noutras tem rupturas que não são permanentes. Uma pessoa comete um ato grave, mas não é um ato grave permanente, é um ato que se arrepende, não implicou diretamente outra pessoa e retoma a prática sacramental. Há outras situações de ruptura que são mais permanentes, que é o caso destas, não é? Da vida sacramental. Mas o que o Papa aqui insiste, além do aspecto de maior ou menor responsabilidade que se tem que ver em cada um e em cada uma, é que são batizados e por isso a Igreja continua a ser a sua casa. E há muitas práticas e funções, e ele está muito aberto, parece-me, não só por aqui, mas outras coisas que lhe ouvi, a verificar mais quais são essas, que podem protagonizar, até porque têm carismas reconhecidos nesse sentido. Eu dou-vos um exemplo. Para falar dos carismas da Madeira de São Paulo, não é? Quem tem capacidade de ensinar, ensina. Quem tem capacidade de curar, cura. Há pessoas que têm, efetivamente, grandes qualidades que podem pôr em benefício de todos. E dizer, olha, no meu caso eu não pratiquei este ou aquele ponto da doutrina, mas pronto, aconteceu, ainda não consegui superar essa situação, mas sei expor muitíssimo bem o que é que a doutrina diz. Ou então continuo com toda a minha capacidade de animar liturgicamente uma Assembleia, de fazer a Assembleia louvar a Deus e cantar, ou então estou completamente disponível para continuar onde sempre estive, no serviço dos pobres. Há imensas realidades na vida da Igreja que não incluem essa participação sacramental estrita na Eucaristia e na reconciliação que abriria a Eucaristia, mas que são vida de Igreja. E é este leque que o Papa acentua. Agora, reforça aquilo que disse atrás. Ele podia ter, se ele quisesse fazê-lo, podia ter posto o adjetivo sacramental quando fala de litúrgico, pastoral, educativo e institucional. E eu sei, por experiência própria, e de muitos milhares de linhas lidas destas matérias, que nestas matérias tão importante é o que se diz como o que não se diz. Aí é que temos que acertar os critérios. Não é? Por isso é que o Papa diz a seguir que pior seria que agora cada um interpretasse como quisesse. Não é? Estas atitudes são fundamentais para evitar o grave risco de mensagens equivocadas, como a ideia de que algum sacerdote pudesse conceder exceções. Não? Por isso é que o Papa acentua isto. O que vai obrigar a muita conversa, como se pode imaginar, não é? Para acertarmos critérios. Eu até julgo que da parte do Papa e lá dos seus organismos centrais virão indicações mais concretas. Acho que sim, porque deixar as coisas só neste pé, ficamos assim um bocadinho suspensos, não é? Era a questão que eu gostaria de colocar. Nós tivemos mais de 2 anos de debate e de consultas das comunidades católicas, das assembleias sinodais muito intensas, como sabe, ninguém, muito vividas, às vezes extensas. E no final da Assembleia de 2015 havia muita insistência de que houvesse uma exortação pós-sinodal que colocasse uma espécie de ponto final neste debate, sobretudo em questões que dividiam mais a Assembleia. A verdade é que, até daquilo que se vê, por exemplo, logo na abertura da exortação pós-sinodal e do que é possível ver neste capítulo 8º, o próprio Papa diz que há matérias que precisam de tempo, é uma expressão que ele usa muito, e que precisam de ser mais discutidas. Portanto, não há
aqui um ponto final. Não, porque o Papa aqui, ele é o primeiro que tem consciência de que não há uma unanimidade absoluta em relação a esta matéria. Ele sabe isso muito bem, ele esteve lá no Sínodo, ouviu o que é que os bispos disseram, portanto ele sabe, ouviu e leu aquilo que também lhe escreveram, não é? E não só bispos, não é? A Igreja é uma grande barca, com muita gente cá dentro, não é? E, portanto, ser o timoneiro desta barca requer muita prudência e vamos com calma, não é? Para ver se chegamos todos ao porto, seguro. Mas preferia que ele tivesse sido mais específico. Eu creio que ele não podia ser. Atendendo ao que foi o Sínodo, àquilo que nós ouvimos do Sínodo, à maneira como os bispos dos vários continentes se pronunciaram, e não só os bispos, não só os bispos, porque no Sínodo, como sabem, participaram também umas dezenas de leigos e de leigas, sobretudo ligados às matérias matrimoniais nas respectivas dioceses, e peritos e especialistas, e às vezes cautelas e reservas, até as mais fortes, não vinham propriamente de bispos, não é? Quer no plenário, quer no trabalho de grupos. Não é? Também temos vários movimentos, como agora se diz sensibilidades na Igreja. O Papa está no centro de uma enorme circunferência. Eu creio que é uma forma de clarificação, porque aqui também o que se diz em relação às pessoas com tendência homossexual, e eu não estou a dizer desta maneira por dizer, porque é assim também que o Papa prefere dizer, e é realista, não é? Porque a tendência homossexual não é toda a pessoa, é exatamente uma tendência. A pessoa é mais do que essa tendência, passa a expressão. É o que vem no Catecismo da Igreja Católica, aqueles 2 números do Catecismo são basicamente esta doutrina, ou seja, o respeito, e não é condescendência, é respeito, porque se trata de uma pessoa que, enfim, por as razões que houver, enfim, tem essa tendência, e a outra coisa é o não acolhimento positivo dos atos que manifestam essa tendência. Não é? As pessoas podem ter tendências e podem também, enfim, mesmo no caso de serem católicas, de serem crentes e quererem seguir os ensinamentos bíblicos e de Cristo, controlam, não é? essa tendência. Portanto, uma coisa são os atos, outra coisa é a pessoa. Portanto, a pessoa deve-nos merecer todo o respeito, não nos deve merecer discriminação de tipo social ou qualquer outra que seja, mas em relação aos atos nós devemos essa resposta de que, em termos cristãos, não a acompanhamos. Quando o Papa diz que não podem ser sujeitos a uma discriminação injusta, e pegando na sua frase, temos que interpretar o que não está lá escrito, quer dizer que há alguma discriminação que ainda é possível? Na sociedade há, e às vezes mesmo nós todos sabemos que nas famílias esse tipo de casos são casos que, enfim, provocam por vezes rejeições, são casos dolorosos, sabemos, não é? Mas há uma discriminação justa para a Igreja, quando ele diz que há uma... Em relação às pessoas, não. Em relação às pessoas, enquanto pessoas, toda a discriminação seria injusta, não é? Em termos de serem elementos de parte inteira de uma sociedade livre, responsável, justa, não é? Em relação aos atos, aí já nós temos as dúvidas que temos, porque temos outra proposta em relação à sexualidade humana que parta e que respeite essa dualidade essencial do masculino e do feminino, quer do ponto de vista fisiológico, quer do acompanhamento psicofisiológico da pessoa como uma unidade. Não é? Em relação à necessidade de formação dos sacerdotes para acompanharem bem as famílias, o Papa também coloca muito foco nisto, também na formação dos seminários. Fala também da útil experiência dos padres casados das igrejas orientais. Até que ponto é que esta experiência dos sacerdotes casados poderia ser também pensada para poder ser aplicada nas igrejas ocidentais? É uma experiência que existe na Igreja Católica, não de rito latino, que é aquela a que nós pertencemos. É preciso ver que a experiência da Igreja Oriental, no que diz respeito ao sacerdócio ministerial, é distinta da Igreja Ocidental. Na Igreja Oriental, digamos que há, enfim, um sacerdócio, o adjetivo que me ocorre é pleno, que é sobretudo o dos monges e monges bispos, todos os bispos são monges, não é? E celibatários.
No que diz respeito assim, ao acompanhamento local das comunidades, ordenam-se homens casados, eles não se casam depois de serem ordenados, ordenam-se homens casados e outros que ficam celibatários. A experiência e a tradição ocidental, a nossa, a latina, foi noutro sentido, que foi o da união mais forte desse carisma, digamos assim, monástico, portanto, do homem que vive só para Deus, com o exercício do ministério. Esse foi mais o caminho, eu julgo que até pela grande influência que os monges tiveram, os monges, e a partir do século XIII os outros religiosos tiveram na vida da Igreja Latina. A nossa tradição é muito monástica ou religiosa, mesmo depois da aplicação à vida das comunidades. E também acredito que a grande maioria do povo católico latino é essa a expectativa que tem em relação ao sacerdote. Não. Mas, enfim, o futuro está aberto. Em relação à questão da preparação do casamento, que é um ponto também que se insiste bastante, e não tendo feito também ainda uma leitura aprofundada, mas fico com a ideia que, não estabelecendo regras, se pede mais rigor e se pede uma preparação mais intensiva. Na prática, fico quase com a sensação de que, no final, poderíamos ir a ter menos casamentos católicos porque as rejeições poderão ser maiores, porque, enfim, casar por casar pela Igreja não conta. O Papa acredita, e eu também acredito, já agora é por isso que estou aqui, que o ideal do casamento cristão, portanto, o sacramento do matrimónio, como a Igreja o deve oferecer, é belo e é cativante como projeto de vida, desde que seja apresentado e que seja catequizado, quer dizer, que desde a infância e na adolescência isso seja apresentado como a vocação que é e que deve ser. Agora, é preciso que as pessoas o conheçam na sua realidade, na sua verdade, com o testemunho dos casais cristãos. Aliás, uma das coisas mais interessantes que nós hoje temos em muitas paróquias e vai-se desenvolvendo é a participação de casais na pastoral juvenil. Se bem apresentado, ele é cativante. E quando é cativante, as pessoas aderem, não é? E até porque eu também noto aqui e ali, mas enfim, os meus amigos dirão também pela vossa experiência e pelos vossos conhecimentos, que enfim, na nossa sociedade em geral haverá mais facilmente a desistência de qualquer tipo de vínculo, mesmo cívico, não é? Do que propriamente a rejeição de um sacramento que não conhecem, não é? Se o sacramento for apresentado, e o Papa tem aqui páginas admiráveis acerca desta predisposição para um amor eterno, não é? Até como diziam os românticos, mas nós podemos retomar, que se for acompanhada, devidamente acompanhada por uma comunidade cristã que transmite estes valores a partir dos matrimónios cristãos, que isto tem futuro, não é? Que isto ao princípio não havia e passou a haver. Dos sacerdotes casados disse que eram os que estavam abertos. Admite que, de facto, a ordenação de homens casados possa ser considerada a Igreja Ocidental? Não é da nossa tradição da Igreja Latina, dá muitos séculos esta parte, não é a nossa tradição, e devo dizer que acho que ela vai muito ao contrário da predisposição do nosso povo católico em relação à imagem consolidada e ao ideal que perpassa sobre o sacerdote na nossa tradição latina. E mesmo, devo dizer que no que diz respeito às igrejas orientais também não há um grande unanimismo a este respeito. E como digo, até há este indício de que todos os bispos são monges que vêm dos mosteiros, são celibatários. Vamos ver. Como é que vai ser a partir da manhã, ou a partir de agora já, se houver esta exortação, no Patriarcado de Lisboa, muitos recasados que frequentam a igreja e que se mostram conhece pessoalmente, podem esperar poder viver no lugar a partir da manhã. Como digo, a aula não está aqui previsto. Falta o adjetivo litúrgico, eucarístico, sacramental. Não, mas dentro do catálogo de assuntos a resolver e de ver o que é que eles podem participar mais, não vem o sacramental. Práticas no âmbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional. Não vem sacramental. Por isso é que eu disse que esta ausência da palavra sacramental é muito reveladora. Muito obrigado, senhores jornalistas. Meus amigos. A Patriarca tem outros compromissos já de seguida, não pode ficar mais tempo. A Conferência Episcopal e o Departamento de Comunicação agradece a vossa presença nesta tarde. Muito obrigado. Muito obrigado e perguntem sempre. Como é que dizem os brasileiros? Eu vou andando por aí. Sou da abordagem fácil. Boa tarde.